Boa noite para vocês que estão aqui. Hoje é dia 24 de novembro, né? Quase um mês para o Natal, né? Quase não, um mês para o Natal. Vou fechar o chat aqui, mas depois eu olho o chat se vocês estiverem escrevendo dúvidas ou comentários. Nós estamos na quinta aula de leitura da obra Sociedade do Cansaço do Bill Churran. Especificamente, hoje nós vamos iniciar o terceiro capítulo, chamado Tédio Profundo. Se você está assistindo esta aula, caiu de paraquedas, tanto para quem está aqui ao vivo, quanto você que veio pelo YouTube pela primeira vez, pode olhar aí para trás que vocês vão ver as aulas anteriores, né? São 4 aulas, 2 para cada capítulo, não foi uma regra, não, tá? O nosso bate-papo se fez assim, de maneira natural. Estamos fazendo acaba que estamos fazendo 2 aulas por capítulo, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo que se chama o Tédio Profundo, que é o terceiro capítulo. Naquele movimento de fazer um resgate do nosso pensamento, de onde nós estávamos na aula passada para a aula de hoje, não vou retomar tanto, porque o capítulo 2, um ponto, inclusive, interessante para quem quer revisar a totalidade daquilo que foi feito até aqui, o capítulo 2 é um bom capítulo de fazer esse movimento, né? Vocês já estudaram tanto, não quer voltar no primeiro capítulo. O segundo capítulo, o Bill Churran faz um bom resumo da teoria de um modo geral. Então, nós estamos num contexto em que a gente já entende que não estamos mais na sociedade disciplinar do Michel Foucault, aquela sociedade disciplinar que te controla ativamente e externamente com um não, por isso uma sociedade negativa, e que te controla com o dedo na cara, que aponta o dedo na tua cara e modela você por esse movimento, e usa instituições para fazer esse movimento, a escola, a prisão, o hospital psiquiátrico. Não estamos mais nesse movimento, segundo Bill Churran. Na sociedade neoliberal, estamos dentro de uma construção que tenta otimizar a produção. E, portanto, a sociedade neoliberal percebe que controlar pelo não é tão efetivo. Modelar a expressão do Foucault é docilizar os corpos, né? Tornar os corpos dóceis para que eles façam aquilo que a gente quer, né? O que o grande sistema quer. Só que isso não é tão efetivo, segundo o Bill Churran, porque a gente condiciona o indivíduo pelo medo, e o medo, às vezes, ele pode levar à paralisia, né? Vocês compreendem isso? Veja, se eu tenho medo de cachorro e tem um cachorro ali na minha frente, eu não vou na direção dele, eu tenho medo dele, certo? Então, o medo pode paralisar. É um pouco da ideia do bater. Se você bate em alguém, sei lá, a pessoa fez alguma coisa errada, você vai bater nessa pessoa. A pessoa vai deixar de fazer aquilo porque ela aprendeu o correto ou porque ela está com medo de apanhar de novo? Compreende o movimento? Né? O Bichorran vai dizer: o controle pelo não não é tão positivo, porque o controle pelo não condiciona pelo medo. E se eu quero tornar a pessoa produtiva e o medo pode paralisar, eu posso estar dando um tiro no pé. Então, a sociedade neoliberal faz o quê? Ao invés de controlar pelo medo, pelo não externo, né, pelo controle externo, vamos dar liberdade para esse sujeito. Vamos falar que ele é livre, que ele é capaz de ser o que ele quiser, o discurso meritocrático. Vamos deixar ele fazer o que ele quiser, você é chefe de você mesmo, é o conceito de uberização. Vai lá, você consegue ascender socialmente, se você acreditar, basta você se movimentar. Nessa construção, o que é que a sociedade neoliberal faz? Ela tira esse sujeito externo que aponta o dedo na cara e coloca ele internamente sendo você mesmo. Agora você é empresário de si mesmo, como o Bill Churran diz, você é seu chefe, é você que se controla. E agora é mais efetivo, porque antes você era condicionado por um dedo do lado de fora. Era esse dedo que te cobrava, era a instituição, era alguém externo. Agora é você. Especificamente nesse capítulo do tédio, a gente vai ver que no tédio, no momento do ócio, que é um momento importante de criação, você se culpa porque você acha que deveria estar produzindo. E é efetivo porque antes você era condicionado externamente, você poderia paralisar pelo medo, mas agora é você mesmo. Você que se cobra. Olha como é efetivo.
Você no ato de se cobrar tende a levantar e produzir e tentar fazer esse movimento. Só que é frustrante. Por que que é frustrante? Porque 99,999% das pessoas não vai ascender meritocraticamente em uma estrutura social somente acreditando que vai dar conta, desse estado produtivo. E aí que vem a frustração. A frustração é o resultado de uma alienação em crer que pela meritocracia haverá uma ascensão. E aí fica um ciclo, percebe? Frustração, você para porque você entra num estado de sofrimento, mas aí você se culpa porque está parado, começa a produzir de novo, mas aí você não fica milionário, não fica rico. O Pablo Marçal lá estava falando que se você fizer alguma coisa constantemente, você vai ficar rico. Aí você fica produzindo, produzindo, mas não fica rico. Aí se frustra, e aí gera culpa e fica nesse processo infinitamente. Foi mais ou menos isso que a gente viu até aqui. Agora, o Bill Churran vai começar a falar do tédio. Então ele diz assim, aí eu começo a ler e vou comentando. O excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos. E aí, só para relembrar o conceito, a positividade é justamente os estímulos que sofremos dentro dessa sociedade do cansaço, dessa sociedade do desempenho. É um contexto em que o tempo todo eu estou sendo positivado pelo outro, ou por mim mesmo também, né? Pode ser os dois contextos, mas eu sempre dou o exemplo do Instagram. O Instagram é ótimo para isso, né? Você é produtor de conteúdo de uma área X e você tem um concorrente que você vê como concorrente e esse X está fazendo coisas que você olha assim, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar sendo tão produtivo quanto ele. E aí você se compara positivamente dentro desse processo de ser estimulado por esse outro. Isso é a sociedade positiva. Então, o excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e a economia da atenção. Com isso, se fragmenta e destrói a atenção. Também, a crescente sobrecarga de trabalho torna necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e à atenção, que tem efeitos novamente na estrutura da atenção. A técnica temporal e de atenção multistalking, ou multitarefa, não representa nenhum progresso civilizatório. A multitarefa não é apenas a capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. Do que ele está falando aqui? Isso aqui é explícito desta sociedade neoliberal. Ele está fazendo uma crítica a esse novo ser na sociedade neoliberal que precisa ser um ser multitarefa. Ele está dizendo, veja, isso é um retrocesso. É, no parágrafo anterior, a multitarefa não é a capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. Por quê? Porque para o Bill Churran, nós não somos constitutivamente construídos para ser multitarefa. A gente não dá conta. A gente não dá conta. E o Instagram, dentro dessa sociedade positiva, é um ótimo exemplo da construção de um indivíduo que se vê multitarefa. O que é o multitarefa aqui? Ou a multi-informação? É justamente esse bombardeamento constante de informação a todo custo, de todo lado. E o ponto é quanto mais informação, quanto mais tarefa, menos concentração e atenção eu consigo dar a um ponto específico. O que o Bill Churran vai defender é que nós somos seres que dependemos da atenção profunda e reflexiva em um determinado ponto. Vamos fazer bem uma coisa quando nos dedicarmos àquela coisa especificamente. Concentrarmos naquela coisa. Só que essa sociedade neoliberal, ela o tempo todo nos coloca num estado de multi-informação. E nesse estado de multi-informação, a gente não dá conta. Aqui entra, inclusive, a explicação dele para o TDAH. É o fato de que a gente
Já te passo, tá, Ana? O fato de que a gente está diagnosticando mais pessoas dentro dessa condição, mas por quê? O que o Bill Churran diria? Porque a sociedade neoliberal está inundando as pessoas de informação, de tarefa, e o ser humano não foi feito para isso. O ser humano não foi feito para isso. Tá? Pode falar, Ana. Oi. É, eu achei muito interessante ele ter citado essa característica específica como um retrocesso, porque eu nunca tinha visto outra pessoa falar especificamente isso. Pelo contrário, hoje em dia isso é vendido como uma grande, assim, e desejável característica maravilhosa que todo mundo tem que ter se você quer ser uma pessoa de sucesso. Realmente me surpreendeu muito ele falar especificamente isso como sendo um retrocesso. E faz muito sentido, né, dentro desse contexto que ele traz, principalmente com as doenças. Esqueci o termo que ele usa, mas da mente, né? Neuronais. É, e realmente, porque isso é muito útil na natureza, mas para o estilo de vida que o ser humano desenvolveu, é muito, assim, contraproducente. Contraproducente para o bem-estar, né? Mas totalmente útil para o sistema. Exatamente, é exatamente isso que você descreveu. Eu vou ler daqui a pouco o restante do trecho, mas ele vai falar exatamente desse aspecto da importância disso para a natureza. Mas no estado de sociedade, só quem está na construção disso que quer esse estado produtivo é eles que ganham. É um pouco da exploração do trabalho alheio, né? Isso aqui também tem uma reverberação nessa perspectiva de trabalho, no modo como nós estamos trabalhando hoje propriamente, né? Eu vou dar um exemplo muito explícito. Hoje a gente trabalha praticamente todos os dias, principalmente com o WhatsApp. Já repararam isso? Antigamente, antes do WhatsApp, não tinha isso, né? Deu final de semana, foda-se o trabalho, acabou. Mas hoje, dependendo com que você trabalha, se você recebe mensagem de um cliente, sei lá, sábado, 4 horas da tarde, você vai responder. Muitas pessoas respondem, né? Por quê? Porque este modelo que estimula a produção vai dizer que você só vai ascender socialmente se você ficar produzindo, produzindo, produzindo. Ora, eu preciso trabalhar então o tempo todo. É o que a gente debateu algumas aulas para trás, né? Essas empresas que falam de, você tem que trabalhar 18 horas, 19 horas, 20 horas, você vai receber por isso, mas você tem que estar aqui. E as empresas constroem lá no lugar das empresas dormitórios, sala de relaxamento, para você não ir embora, para você ficar no trabalho, para você já estar ali e você continuar sendo produtivo. Está tudo envolvido aqui dentro desse contexto. Vou ler o trecho seguinte, que é o que a Ana estava colocando, olha só. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. Um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tende a ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades. Deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não acabe comido. Ao mesmo tempo, tem de vigiar sua prole e manter o olho em seu parceiro. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades. Por isso, não é capaz de aprofundamento contemplativo, nem no comer, nem no copular. O animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si. Então, veja, na natureza é útil. Só que em nosso contexto de sociedade, é deletério, porque tira de nós a contemplação, esse estado contemplativo. Para além do ócio criativo, no estado do ócio ser importante para a criação, olha só essa implicação extremamente importante. No estado de muita informação, de muitas tarefas, que impede o mergulho no contemplativo, o que acontece? Acontece a manutenção do sujeito no estado de alienação. Compreende isso? Porque, veja, se isto que nós estamos descrevendo é um contexto que impede a contemplação, o raciocínio, a reflexão, porque a gente está sendo bombardeado por tantos lados que a gente fica perdido onde para o olhar,
eu não vou refletir sobre a minha condição. Então, o sujeito preso dentro desse estado multitarefa, ele não vai refletir sobre o próprio Estado. E é exatamente isso que o modelo de exploração em relação à produção quer. Porque se a gente começa a refletir sobre o nosso próprio Estado, a gente começa a ganhar consciência, e a consciência é pressuposto de qualquer tipo de subversão. Então, esse estado de muita informação, de muita coisa sendo jogada o tempo todo, é exatamente isso que o que está em volta quer, para manter o indivíduo cativo na própria alienação. Isso aqui não é novidade. O Marx já falou isso lá atrás. O Marx falou especificamente isso no contexto da religião. Lembram a religião como ópio do povo? É quase o mesmo raciocínio. Por que a religião é um ópio? Porque a gente aqui tem que pensar que nós estamos descrevendo um contexto de massificação. Veja, você está produzindo, 12, 13, 14 horas, e você chega em casa, você está esgotado, está acabado. Você trabalha de segunda a sexta, às vezes sábado, meio período, e a única coisa que você quer é descansar. E aí, para evitar, porque assim, muitas pessoas vão pensar o seguinte: o que eu estou fazendo na minha vida, né? Que rumo que eu estou tomando? A religião como um ópio é uma maneira de dar sentido a este indivíduo, dizendo: bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Veja, manso e pacífico, você não vai fazer nada. Por quê? Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque em algum momento herdarão o reino dos céus. Não aqui. Firma o toco, aguenta a porrada, segura essa bota no pescoço aí, porque em algum momento você vai ganhar o que é teu por direito, mas você tem que segurar a onda. Então a religião é um ópio porque mantém o indivíduo cativo, dando ele esperança de um consolo posterior. E ele é ópio no seu sentido anestésico, porque também mantém esse indivíduo neste movimento de não refletir sobre a própria condição, que é exatamente esse estado multitarefa, o que ele também faz. Repito, como funciona? Imagine, se você está sendo atravessado por informação de todos os lados e você não consegue parar e refletir na direção de uma, você não reflete em direção nenhuma. E muito menos sobre a sua condição em relação a isso. Então você fica cativo dentro desse contexto. Isso também nos leva até a refletir sobre de certa forma, um certo privilégio nosso mesmo de estar aqui debatendo filosofia. Porque a maior parte das pessoas, e eu posso até crer que pode ser o caso de vocês, de estar aqui firme e forte, estar aqui assistindo essa aula, debatendo com a gente, construindo filosofia junto, mas está esgotado, está cansado, porque o dia hoje foi pesado, mas está aqui. É isto, percebe? Há um certo privilégio, entre aspas, porque a maioria esmagadora das pessoas iria olhar para essa aula e falar: nem fudendo, vou dormir, porque amanhã vai repetir tudo. Então, é mais ou menos esse o contexto que o Bill Churran está descrevendo aqui. E outros, né? Lembrei aqui agora, passou a galera da indústria cultural, que está fazendo esse mesmo movimento, é, que vai. Indústria cultural, Adorno, a gente falou da Adorno na primeira aula, Adorno, Horkheimer, que vão dizer como as mídias, e hoje o próprio Instagram, nos mantém nesse estado de alienação. E repito, o Instagram talvez seja o melhor exemplo desse aspecto de multi-informação. Quando você está lá com o celular assim, né? Aí você está passando o dedo, quando você assusta, passa uma hora você está fazendo isso. Aí você tá passando o dedo, tá passando, e aí o algoritmo vai te levando na direção daquilo que você já viu. Quando você assusta, você clicou num link, tá comprando um curso, tá comprando uma blusinha, o que quer que seja. E aqui não é moralismo em torno do consumo, tá? Isso precisa ficar muito claro. O Bauman até fala isso. O problema não é o consumo. O problema é uma necessidade que não existe, que se constrói em torno de um consumo alienado. Porque consumir, a gente vai consumir o tempo todo. O tempo todo. Não tem como viver sem consumir. A pergunta é: eu preciso consumir aquilo?
Preciso mesmo fazer aquele movimento? Preciso trocar de iPhone todo ano? Esse é o ponto, tá? O ponto é se questionar se aquele consumo é, de fato, uma necessidade. E o conceito de indústria cultural é justamente o uso midiático da imagem para manter o sujeito no estado cativo. E também está dentro desse contexto de muitas informações, porque, bom, é a função do Instagram, né? É o seu dedo rolando ali, te bombardeia de informação o tempo todo. Então, veja, o animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, pois tem de elaborar ao mesmo tempo o que tem atrás de si, né? Não apenas a multitarefa, mas também, aí ele vai numa outra direção, né? Não apenas a multitarefa, mas também atividades como jogos de computador geram uma atenção ampla, mas rasa, que se assemelha à atenção de um animal selvagem. As mais recentes evoluções sociais e a mudança de estrutura da atenção aproximam cada vez mais a sociedade humana da vida selvagem. Entre mentes. Isso aqui tem um ponto interessante. Olha só o que ele vai colocar. Olha só a implicação que ele tira dessa construção. Entre mentes, para começar, quem coloca esse entre mentes aqui é outro nível de escrita, né? Entre mentes, o assédio moral, por exemplo, alcança uma desproporção pandêmica. A preocupação pelo bem viver, a qual faz parte também uma convivência bem-sucedida, cede lugar cada vez mais à preocupação por sobreviver. Qual que é o ponto? Numa sociedade ideal, a gente iria conviver, coletividade. Seria uma construção dentro do conceito de alteridade do outro que faz sentido pelo outro. É uma convivência. Só que numa sociedade que estimula a produção, que vende a ideia de que você vai vencer na vida, furar a bolha e conquistar tudo se produzir, 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 estimula no sujeito o quê? Uma competição, uma agressividade, menos cooperação, menos empatia, o que transforma o ambiente do trabalho no inferno. É isso que ele está descrevendo. É isso que ele está dizendo. Ó. O assédio moral, por exemplo, alcança uma desproporção pandêmica. Porque o ambiente de trabalho virando um inferno faz todo mundo viver essa construção. Competição, agressividade, falta de empatia, sem pensamento coletivo. Pô, eu tenho que bater meta, foda-se o outro. Né? Eu preciso fazer, me movimentar, produzir. Então, veja, a preocupação pelo bem viver, a qual faz parte também uma convivência bem-sucedida, o que deveria ser uma sociedade de convivência, cede lugar cada vez mais à preocupação por sobreviver. E para sobreviver, invariavelmente, talvez eu tenha que pisar na cabeça do coleguinha do lado. Por isso que ele está descrevendo que o assédio moral aqui ganha tons pandêmicos. Logo abaixo, os desempenhos culturais da humanidade, dos quais faz parte também a filosofia, devem-se a uma atenção profunda, contemplativa. A cultura pressupõe um ambiente onde seja possível uma atenção profunda. Aqui vou pegar o que me cabe enquanto referência, né, dentro da filosofia. Você precisa de tempo para pensar, você precisa do ócio para pensar. Se você parar para refletir, imaginar, será que esses caras todos que a gente estuda tiraram essas coisas do nada? Jamais! Imagina, ler a crítica da razão pura do Kant, aquele negócio que você fica uma semana lendo uma frase e você se sente um completo analfabeto. Você acha que o Kant tirou isso em 10 minutos? Jamais! Você precisa de tempo para maturar o pensamento. É isso que ele está dizendo. O ócio é criativo, ele é importante. Essa atenção profunda é cada vez mais deslocada por uma forma de atenção bem distinta, a hiperatenção. Essa atenção dispersa se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre diversas atividades, fontes informativas e processos. Aqui, um insight interessante que me veio agora é que eu não sei se vocês já pararam para estudar isso. Eu tive um professor aqui na UFMG
que ele pesquisa o conceito de pós-verdade, ou fake news, está dentro dessa mesma grande área. Professor Ernesto Perini, tá? Ernesto Perini. Eu estou falando o nome dele porque muito provavelmente tem conteúdo, palestras dele no YouTube da vida, talvez vocês encontrem. E esse ambiente que nós estamos descrevendo é o ambiente propício para essa pós-verdade, para essa fake news. Porque num contexto em que você é bombardeado o tempo todo por informação de todo lado e você se perde nessas informações porque não consegue contemplar reflexivamente um lado, você não consegue analisar reflexivamente o que é verdade ou não. Por que nos últimos 15 anos a gente tem se debatido nas mídias esse conceito de pós-verdade, de fake news, principalmente no contexto político? Porque nesse estado que nós estamos descrevendo aqui, de muita informação e do ser humano incapaz de se fixar reflexivamente numa direção, ele acaba sendo inundado pela mentira, pela fake news. E se esse indivíduo está sendo mantido propositalmente no estado alienatório, a fake news se propaga como uma verdade. E aí esse indivíduo bebendo desta coisa alienada, joga lá no grupo do WhatsApp a coisinha, e aí vocês já viram, vocês sabem o que aconteceu. Vocês sabem como as coisas se deram nos últimos anos no mundo. Bom, ele continua. E visto que ele, né, esse sujeito, tem uma tolerância bem pequena para o tédio, o que seria essa tolerância pequena para o tédio? A culpa, né? Vocês já tiveram isso? Quando vocês estão no tédio, né, na não produção, e aí você para e fala, putz, eu devia estar fazendo alguma coisa. Eu poderia estar lendo, eu poderia estar escrevendo, vendo um curso. Veja, essa baixa tolerância ao tédio é a culpa, e é por isso que funciona. Repito, acho que eu já falei isso em outras aulas. É por isto que este modelo é mais efetivo que a sociedade disciplinada do Michel Foucault. Porque lá na sociedade disciplinada do Michel Foucault, quem aponta o dedo na tua cara está fora e você é condicionado pelo medo. Agora, quem te bota para produzir é você mesmo. A culpa é você com você. É você que se culpa. E nesse movimento você levanta e vai produzir. Tá? Bom, e visto que ele tem uma tolerância bem pequena para o tédio, também não admite aquele tédio profundo que não deixa de ser importante para um processo criativo. Então, olha só, esse tédio profundo que não deixa de ser importante para um processo criativo. Walter Benjamin, grande filósofo também da indústria cultural, tá? Uma anedota, para quem não sabe a história do Walter Benjamin, um pós-marxista da indústria cultural, acabou morrendo, fugindo na Segunda Guerra dos nazistas. Ele ficou preso num campo de concentração, fugiu e eu não sei se eu vou lembrar a história por completo, mas ele chega num momento lá numa divisa de país que ele não conseguiu entrar e aí ele só tinha um caminho para voltar, né, para voltar onde ele estava. E ele falou, não vou nem fudendo. E aí, se eu não estiver muito enganado, ele se mata ali naquele contexto. É, enfim, grande filósofo. O pensamento dele é brilhante. Walter Benjamin chama esse tédio profundo de um pássaro onírico que choca o ovo da experiência. Se o sono perfaz o ponto alto do descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. Pura inquietação não gera nada de novo. Reproduz e acelera o já existente. Benjamin lamenta que esse ninho de descanso e de repouso do pássaro onírico está desaparecendo cada vez mais na modernidade. Não se tece mais e não se fia. O tédio seria um pano cinza quente, forrado por dentro com o mais incandescente e o mais colorido revestimento de seda que já existiu e no qual nos enrolamos quando sonhamos. E aqui, bem poético, né? Mas isso aqui, de novo, a gente volta na questão de quem pode fazer isso. Porque, repito, a maior parte das pessoas estão só preocupadas em sobrevivência, e acabam nem pensando que tem que pensar sobre essas coisas. Com o desaparecimento do descanso, teriam se perdido os dons do escutar espreitando e a
e desapareceria a comunidade dos espreitadores. Nossa comunidade ativa é diametralmente oposta àquela. O dom de escutar espreitando radica-se precisamente na capacidade para a atenção profunda, contemplativa, a qual o ego hiperativo não tem acesso. Agora, olha só esse pedacinho que se segue, é genial. Quem se entedia no andar não tolera estar entediado. Ficará andando a esmo inquieto. Irá se debater ou se afundará nessa ou naquela atividade. Então, aqui ele está descrevendo a pessoa que não consegue lidar propriamente com o tédio, porque vê no tédio um problema, vê uma construção que atrapalha a produção. E esse indivíduo, ele ficará andando a esmo inquieto, porque ele acredita que ele precisa estar o tempo todo nesse estado de produção constante. E irá debater-se ou afundará nesta ou naquela atividade. Mas olha o que ele coloca na sequência. Mas quem é tolerante com o tédio, depois de um tempo, irá reconhecer que possivelmente é o próprio andar que o entedia. Assim, ele será impulsionado a procurar um movimento totalmente novo. Aqui eu vou ficar um tempo nesse trecho, porque tem um aspecto existencial muito legal aqui. Mas antes de explicar esse trecho desse indivíduo que não lida bem com o tédio, e depois ele descrever quem lida bem com o tédio, o que que acontece, antes de entrar nesse trecho, perguntas, comentários, está todo mundo bem até aqui? Deixa eu olhar o chat, porque tem muita coisa. Eu tô falando, ainda bem que tu escolheu a filosofia, creio que seja em relação ao futebol. Elane, essa positividade tóxica é interessante, há muita informação e pouco conhecimento. Inclusive, tem um pedaço no texto que ele fala mais ou menos assim: muita informação, pouco conhecimento. A Esther colocou estado de vigília, acredito que seja eu com eu, né? Esse indivíduo que se culpa, fica se vigiando o tempo todo. A Raquel, estou aqui justamente por estar cansada, é importante entender o porquê, para não achar que a culpa é minha, exatamente. E eu tinha visto alguma coisa a mais, alguma coisa das fake news, não sei se eu me perdi aqui, tá? Então, posso seguir? Tá todo mundo bem? Foi agora, Agnes. Ó, falando sobre essas fake news. Está vendo diversos profissionais da área da saúde espalhando desinformação sobre saúde, visando a venda de algum curso ou produto. Diversas pessoas caem nisso, pois eles colocam a fadiga como sintoma de alguma doença, sendo que muitas delas trabalham bastante, né? Tem que lidar ainda com questões de casa, sociais, amigos, vizinhos, inimigos. E não tem tempo para fazer exercícios, dormir apropriadamente, né? Não conseguem relaxar depois de passar por uma grande sobrecarga de estresse ou comer apropriadamente, porque é mais fácil comprar tudo. Nossa, aqui tem vários pontos interessantes aqui, né? Comprar tudo pronto ou industrializado, ou seja, eles estão sendo enganados pelo próprio estilo de vida e incentivados a consumir mais para ficarem bem sem perceber o que realmente está fazendo mal. Nossa, tem várias camadas nisso que a Agnes está falando, assim, né? Vários pontos interessantes. É, a própria ideia deixa eu ver o trecho aqui que eu queria comentar. Esse aspecto do consumo, né, desse indivíduo. Porque, veja, isso tudo que a gente está descrevendo aqui, que sustenta esse sistema que está sendo construído aqui, tudo está na base, mesmo que não esteja descrito aqui neste livro, mas tudo está na base da exploração do outro, o que o Marx vai chamar de trabalho alienado. Esse cansaço excessivo, esse indivíduo que não tem mínimas condições, não tem dignidade, ele só está nesse contexto porque para existir alguém com muito dinheiro, né, para existir concentração de renda, é preciso que este que tem muita renda concentrada aliene o trabalhador da própria produção. É o conceito de mais-valia do Marx. Muito daquilo que é produzido por um trabalhador fica concentrado nas mãos do burguês. E aí, esse indivíduo, indo no que a Agnes colocou, esse indivíduo que está massificado,
trabalho alienado, porque sobra uma porcentagem muito pequena para que ele possa sobreviver, não só ele, em muitos contextos, a família dele, né? O que sobra ele tem que dar conta dele, da esposa, dos filhos, às vezes. Esse indivíduo mantido nesse estado de alienação, pela religião, que seja, pela indústria cultural, que seja, mas ele mantido, ele pode alienadamente comprar o discurso neoliberal. E aí ele vai acreditar, por exemplo, que estes cursos salvadores aí no seu estado de gerar renda, vão tirar esse indivíduo desse estado de pouca materialidade. Muitas pessoas trabalhando nisto que se chama de marketing multinível, né? Esses marketings agressivos que vendem curso de vender curso, acabam enganando essas pessoas, dando a elas a ideia de que elas podem subverter a estrutura social onde elas estão inseridas somente acreditando neste modelo de consumo. Só que veja, é um buraco, né? Porque elas não vão ascender socialmente com isso. Elas vão gastar dinheiro, vão enriquecer alguém, mas elas vão se manter nesse estado, esse estado de indignidade material existencial. É um buraco complicadíssimo, né? Isso aqui daria panos para a gente ir para várias direções. No trecho que eu vou comentar agora, tem um caráter existencial sobre isso que é muito interessante. Deixa eu só voltar com o foco aqui, que está me irritando a minha câmera ter me desfocado a cara. Pronto. Então veja só, eu vou reler o trecho e eu comento na sequência. Ó. Quem se entedia no andar não tolera estar entediado. Esse é o indivíduo alienado, tá? Esse é o indivíduo que acredita de fato que a culpa é dele. Ficará andando a esmo, inquieto, irá se debater ou se afundará nesta ou naquela atividade. Ó, se afundará nesta ou naquela atividade. O ponto é, estou massificado, a culpa é minha, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não estou dando conta aqui, isso não está funcionando, vou fazer outra coisa. Só que veja, ele está fazendo outra coisa, mas só com a cabeça aqui, porque aqui não deu certo, vai tentar aqui, às vezes vai tentar ali também ao mesmo tempo, e aí a atenção já está dividida, já não está dando conta de nada, e ele vai investindo a atenção dele em diversas áreas. E nada vira como ele acredita que vai virar. Como o discurso que é vendido para ele faz ele acreditar que ele vai virar. Que ele vai ficar rico, multimilionário, se ele comprar o curso que vende curso. Não funciona bem assim. A maior parte das pessoas, para não dizer a sua totalidade, não vai conseguir essa ascensão social. E aí o Bill Churran diz, ó, mas quem é tolerante com o tédio, entende a importância do tédio, depois de um tempo, irá reconhecer que possivelmente é o próprio andar que o entedia. Olha só que interessante. É o próprio andar que o entedia. Assim, ele será impulsionado a procurar um movimento totalmente novo. Olha uma leitura existencial disso aqui. Veja só. Por que é o próprio andar que o entedia? Existencial barra psicanalítica, tá? Aqui não tem como eu não fazer isso e eu vou ser clubista, eu não tô nem aí. Nós somos seres de vontade. É a vontade ou desejo, vou colocar aqui como sinônimo, tá? Mas é isto que é pulsional que nos coloca para jogo no mundo. Tenho vontade, tenho desejo de determinado objeto. E é nesta vontade, nesse desejo, que a gente se constitui no mundo. Porque o sentido está nisto. Tenho vontade, desejo de ser isso, de fazer isso, de viver essa experiência, de casar, de não casar, não importa. Nós somos seres pulsionais. E é nesse movimento que a gente se constitui. Mas é também neste movimento de desejar que a gente se entedia. Porque todo desejo que se resolve se satisfaz. E quando há satisfação, o que se segue? A vida oscila como um pêndulo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Portanto, logo após a satisfação,
há um estado de bem-estar seguido de um tédio. Faz parte do processo. Porque a satisfação é a descarga desta coisa pulsional. Então, este processo do tédio é um processo natural que ele está descrevendo aqui. E olha o que ele coloca na sequência. Então, este indivíduo vai perceber, ele vai reconhecer que é o próprio andar que o entedia. O que é o andar? É justamente esse aspecto pulsional colocado para jogo no mundo. Eu estou me movimentando, eu estou andando, eu estou colocando para jogo as minhas vontades, os meus desejos. E isso entedia por quê? Porque colocar para jogo as minhas vontades, os meus desejos, também possibilita que essas vontades e esses desejos se resolvam. Exista satisfação. Claro que a gente não vai ter satisfação plena de tudo, mas haverá alguma satisfação. Então, é isso que ele está dizendo. É o próprio andar que entedia. Assim, ele será impulsionado a procurar um movimento totalmente novo. Do que ele está falando? Ora, esse indivíduo que está no seu estado de entediar-se, porque resolveu uma construção afetiva, pulsional, se satisfez de alguma forma, ele vai perceber que viver é necessariamente viver colocando para jogo novas pulsões. Satisfez uma pulsão? Estou em tédio? E o que isso revela para mim? Revela que eu preciso agora buscar novos sentidos, novos afetos, novas pulsões, novos movimentos no mundo. Assim, ele será impulsionado a procurar um movimento totalmente novo. Houve satisfação? Houve tédio? Você está ali agora no seu estado contemplativo? E agora? O que eu faço? Vou buscar construir um novo movimento. E o que isso revela? Agora, indo para um outro lado, revela que viver é estar sujeito a um estado de contingência. Isso também é importante. Porque o que é a contingência? É justamente compreender que esta coisa nova é sempre possível. Sempre possível. Porque a contingência, sendo o contrário do absoluto, sendo o contrário do necessário, é dizer que viver é estar sujeito o tempo todo ao possível. A isto, a isto, a isto aqui e a isto aqui também. Qual que é o certo? Não sei. Não faço a menor ideia. Na verdade, inclusive o que pode ser certo para mim, pode ser completamente diferente para cada um de vocês. Mas o ponto é, assim ele será impulsionado a procurar um movimento totalmente novo, que faça sentido para você. O meu movimento vai fazer sentido para mim, o movimento de vocês fará sentido para vocês. Só que eu preciso compreender a importância do tédio para entender este movimento. Eu preciso compreender a consciência desta construção para entender, inclusive, os atravessamentos que essa sociedade me impõe para que eu não caia no discurso neoliberal de que eu tenho que ser produtivo, 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 produtivo para ascender socialmente e chegar em um determinado lugar. É claro que a gente precisa trabalhar, é claro que a gente precisa consumir, é claro que a gente vai, enfim, é claro que essas coisas são importantes. Mas a gente tem que. O que o Bill Churran está colocando aqui é qual é o preço disso? Lembra das primeiras frases do capítulo 1, que ele está descrevendo as doenças neuronais? Se você bebe esse discurso, o que você vai ganhar, na verdade, são as doenças neuronais. E todo o dinheiro que possivelmente você vai ganhar, isto se ganhar, tu vai gastar com tratamento para cuidar de você mesmo. Seja terapia, seja psiquiatria, seja remédio, seja o que for. Mas o ponto é a consciência que te leva a compreender esses atravessamentos, para que você também compreenda o estado de contingência, para que você possa, de fato, então, buscar novos movimentos, buscar novas funcionalidades, novas resoluções e novos tédios. Né? E depois de novos tédios, novos movimentos. Viver é esse ciclo constante e que oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir.
E a Esther colocou ali que eu vi que isso é angustiante. É sim. Os existencialistas falam exatamente isso. Esse indivíduo que tem consciência de todas essas possibilidades, ele vai se angustiar em dois níveis. O primeiro, se você se desgarra do discurso neoliberal, consciência, pipipi, chegou nesse estado aqui, compreende que a contingência é o teu caminho. Você tem que se movimentar em torno dessa contingência. Então, tudo é possível. E você vai se perguntar assim, qual é o caminho certo? Subjetivamente, tá? Qual que é o seu caminho certo? Porque você pode pensar assim, eu posso ir para cá, mas e se der errado aqui? E se eu tivesse que ir para cá? Ou para cá? A angústia é um afeto que revela o fato de que a vida é contingente e que especificamente as escolhas são suas. Você tem que fazer escolha. Essa quebra que o Bill Churran está propondo, é que você tire suas escolhas do discurso neoliberal. Esse é o ponto, na verdade é o ponto central. Você tirar as escolhas do discurso neoliberal e colocar em você. Você tem que fazer as suas escolhas. Só que é angustiante porque você vai pensar no fato de que tem que escolher e de que tudo a partir disso é responsabilidade sua. O outro ponto onde a angústia aparece é a responsabilidade. Você é responsável pelos seus movimentos. Isso aqui, uma construção existencial em torno desse papo todo aqui, tá? Aqui a gente já abriu uma porta que não é necessariamente Bill Churran, tá? E ali, estou aproveitando os ganchos, o Léo colocou assim, a angústia gera movimento. Exatamente. Exatamente. Porque a angústia ela está fundamentada no fato de que não existem ou não deveriam existir determinações. Mais uma vez, o ponto central. O que, é que o discurso neoliberal quer fazer com você? Determinar um modo de vida para você. Produção, 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 produção. Veja, o discurso neoliberal determina que o modo correto de vida seja esse. Quando você adquire consciência e subverte todos esses atravessamentos deletérios, você vai perceber que, na verdade, o que que tem determinando você? Nada. Nada. Completamente nada. E aí você se sente angustiado, porque tem que fazer escolha e que é responsável pela escolha. Mas veja, é justamente a angústia que vai te permitir fazer escolha, mesmo que você seja responsável por ela, mas que vai te permitir fazer escolha. E fazer escolha é se movimentar. É dar valor à sua vida. Dar valor à sua vida aqui no sentido existencial, né? Dar sentido à tua existência. Ok? Tá batendo 1 hora do nosso bate-papo. Deixa eu ver o chat. Se é pergunta, comentário. Ah, o primeiro. Aquele grandão. É por isso temos que nos juntar ao movimento VAT. O que é o VAT? Eu não sei o que é VAT. Não sei o que é VAT. Leonardo, e se o desejo e ou a vontade não for necessariamente o caminho para a destruição, ou até mesmo para a massificação? Penso na dificuldade de entender o que é seu na autenticidade em um mundo superestimulado. Não, deixa eu ver se eu pego a pergunta. E se o desejo ou a vontade não for necessariamente o caminho para a destruição, ou até mesmo para a massificação? É, quando está alienado. Esse é o ponto que o Bill Churran está querendo demonstrar. O desejo e a vontade te leva à destruição, te leva à massificação quando esse desejo está nadando de braçada no discurso neoliberal. E por isso que essa autenticidade é difícil. Ela é difícil. Porque é um processo de desconstrução em que você precisa se perguntar se aquilo que você deseja é seu ou foi enfiado na tua cabeça. E isso, inclusive, pode ser doloroso, dependendo do tipo de desejo que você questiona. Porque você pode quebrar um desejo que você acreditava piamente que era seu. E nesse processo de desconstrução, você percebe que não é. E aí, uma coisa que por muito tempo fundamentou sua vida, e você percebe que aquilo, na verdade, não fundamenta, pode gerar uma crise existencial. Um bom exemplo disso é a morte de Deus que o Nietzsche descreve quando ele está
propondo o niilismo, né? Propondo o niilismo como sendo esse sujeito que mata Deus, de alguma forma. E veja, por muito tempo Deus foi fundamento de um determinado sujeito, ele desconstrói a ideia de Deus e ele se percebe vazio. Mas o Nietzsche quer exatamente isso, né? O Nietzsche vai até dizer em Zaratustra, ele vai dizer assim, ó, é preciso matar Deus, é preciso olhar, é preciso matar este que nos olha, este olhar, ele vai usando termos bem irônicos sobre Deus, né? Esse olhar que nos rebaixa, que nos contrapõe, é preciso matar Deus, é preciso fazer esse movimento, é preciso se perguntar se o que você deseja é realmente seu, se o que você deseja faz parte da sua constituição subjetiva. Deixa eu remover a marcação, que eu fico vendo todos vocês de uma vez. A Esther, que angústia, aí o comentário que eu vi do Leonardo, angústia gera movimento. Esther, a onda é, estou aqui fritando sobre os profissionais da saúde, né? VAT é a vida além do trabalho. A Agnes também explicando que VAT é a vida além do trabalho. Está se mobilizando pelo Brasil todo contra a escala 6 por 1. E a Cíntia. E quando ao invés de angústia, a gente fica apático, né? A preguiça de começar até mesmo a digerir sua angústia, por onde a gente começa a procurar saída. Tá, antes de responder a Cíntia, o jabá de sempre, a gente volta para cá, eu volto a palavra para vocês. Quem quiser estudar todos esses temas com mais cuidado, com mais atenção, eu sempre faço convite para a gente ir para a plataforma onde nós produzimos conteúdo semanalmente, com mais tempo, com mais cuidado, com mais detalhes, porque lá, além de encontros ao vivo parecidos com esse, que são semanais, temos também cursos gravados. Às vezes eu mostro para vocês a imagem, mas eu não separei, então não vou mostrar para vocês agora, mas eu chamo de Netflix da filosofia, porque é similar, o aplicativo é parecido mesmo, você entra, os conteúdos estão lá, você assiste às aulas. Isso quando não são encontros ao vivo. No encontro ao vivo, a gente está fazendo parecido com isso aqui, mas a gente está lendo Mal-Estar na Civilização do Freud atualmente, e nas aulas gravadas estamos fazendo dois cursos, Sartre, Existencialismo, e Filosofia Oriental. Recentemente nós terminamos o Budismo, e vamos iniciar a filosofia chinesa já nesta sexta agora. Bom, a mensalidade é R$ 49,90 por mês, mas para quem for fazer a primeira assinatura, existe um desconto de um link especial que eu consigo abrir, até mesmo para que você possa entrar, conhecer e ver se faz sentido para você estar em um grupo de filosofia que vai estudar de maneira mais sistemática esses assuntos que nós estamos debatendo aqui, tá bom? Voltando para a Cíntia, então ela está falando quando a gente está apático, né? Ao invés de angústia, a gente fica apático. A preguiça de começar até mesmo a digerir sua angústia, né? Por onde a gente começa a procurar saída. Cíntia, a minha percepção que você está descrevendo, quando você fala de apatia, como se tivesse não é isto, porque esse estado é a morte propriamente, mas é como se fosse uma ausência de vontade de viver. Seria isto? Confirma para mim. É como se assim, ó, eu percebo todo o buraco que é tudo isso que a gente está descrevendo, e eu estou tão desolado com tudo isso que eu sequer quero fazer alguma coisa. Eu estou sem forças para fazer alguma coisa. Perfeito, então é isso, né? Bom, o ponto é você, no primeiro movimento, criar consciência do que é a coisa para que você possa fazer alguma coisa com essa coisa. Aqui a gente poderia ir para várias direções. Vou deixar uma sugestão de leitura, que vai fazer exatamente esse movimento de pegar esse sujeito que está apático, e esse apático, na verdade, eu vou dar dois caminhos possíveis, não um. Porque esse apático aqui seria justamente esse que já não vê mais sentido, né? Não vê mais graça, não tem mais vontade de continuar. Né? Porque a angústia, existencialmente falando, ela está indo para uma outra direção. Esse apático, esse indivíduo que a vontade está morna, vamos dizer assim, ele está flertando com o niilismo nietzschiano. Então, Nietzsche é um bom caminho. Nietzsche é alguém que vai construir um valor mesmo em relação a isso que se mostra trágico.
E um outro caminho que eu acho interessante é o Camus, que vai também construir um caminho mesmo perante o absurdo. É claro que ambos vão propor saídas absolutas, plenas. Não, é claro que não. Eles não vão nessa direção. Mas eles vão propor alguma coisa. Eu sempre cito a última frase do mito de Sísifo do Camus, que ele diz: é preciso imaginar Sísifo feliz. É preciso imaginar ele feliz. Ele é feliz? Não. É porque, existencialmente falando, a felicidade no seu sentido pleno não é possível. E o modo como a sociedade está estruturada, dificilmente a gente consegue transvalorar isto. Mas ainda assim é possível fazer alguma coisa que te dê certa alegria no processo, certo prazer no processo. Então existem filósofos e filósofas que vão teorizar possibilidades mesmo perante o trágico ou absurdo. É o fazer o limão ou a caipirinha, o que quer que seja, perdão, fazer a limonada ou a caipirinha do limão. Então, esse é um caminho, tá? Nietzsche, é, Camus, Simone, Sartre, Heidegger, essa galera está tentando te dar essa resposta do que é possível fazer com esta apatia, com essa ausência de sentir, ausência de vontade, tá bom? Só não aprofundei mais, porque eu abriria uma porta aqui, eu falaria até babá até amanhã, facilmente, tá? A gente poderia. Inclusive, já teve aula do Nietzsche, teve do Sartre, teve da Simone, tá tudo salvo lá no YouTube, para quem quiser assistir. Perguntas, comentários? Deixa eu marcar aqui se não me perco, a gente parou na página 35. 35. Bom, então é isso, pessoas. Ficamos por aqui. A gente continua. A Dina colocou uma coisa ali, deixa eu ver. Pablo, teve uma fala sua no encontro bastante tempo atrás que dizia: antes de fazer a limonada com os limões que a vida nos traz, é preciso saber que o limão é um limão. Eu levei isso para a vida. É exatamente isso que eu estava falando da Cintia aqui. É exatamente isso. Eu só posso fazer alguma coisa do absurdo, eu só posso fazer alguma coisa do trágico se eu souber o que que é absurdo e se eu souber o que que é trágico. Eu só posso fazer uma limonada se eu souber o que é limão. Dá para fazer uma tatuagem, de fato, desse termo. É exatamente isso. Certo? Deixa eu contar para vocês aqui. A gente volta daqui a 2 semanas, nosso retorno para a próxima aula, dia 8 de dezembro. Tá? Então, daqui a 2 semanas, vejo vocês. A gente continua aqui na metade do capítulo 3. Quem tiver interesse em estudar sistematicamente, lá na plataforma, me chama no privado, explico as condições e faço a inscrição de vocês. Um abraço, até o próximo encontro, até daqui a 2 semanas. Boas reflexões. Até breve.